Olá, Thiago, seja muito bem-vindo. Que bom poder aprender mais com você pela sua experiência como empresário e o crescimento das suas empresas e o crescimento exponencial de todas. Vamos começar falando de modelos de negócio? Quais são os meus modelos de negócio, né? Quais são as empresas? A Solar Tecno, que é a mãe de todas as outras do grupo, ela tem 10 anos de história, é um ecossistema na área de energia renovável. A gente começou fazendo integração solar, era uma empresa de energia solar há anos atrás, foi a primeira da Alta Paulista e depois se tornou um hub de energia, um ecossistema de negócios na área de energia, não necessariamente apenas solar. É uma integradora WEG 5 estrelas na região de Bauru, interior do estado de São Paulo, e atende a todo o Brasil com milhares de projetos já consolidados. E como fruto desse desenvolvimento, da criação de novas BUs, novas empresas, nasceram a Hipnotec, que hoje se chama Enerhol, é uma empresa de receita recorrente, que faz operação e manutenção e trabalha com eficiência energética, é puramente prestação de serviços e vendas de contratos de receita recorrente de 3 a 5 anos. Uma empresa maravilhosa, está crescendo demais, estou muito feliz com a atuação da Enerhol. Tem um consórcio de energia, que é o Helios. Aliás, o Helios vem do grego, sol, né? E tem tudo a ver com o que a gente faz hoje. A gente trade energia no mercado de geração distribuída para atender os nossos clientes na ponta. Tem a Thiago Gigo, que é uma outra empresa, que é o meu nome. E ainda tem a Epanta Eletromobilidade, que é especificamente para a gestão de carregadores de carros elétricos no Brasil. Então, todo esse ecossistema focado no que é gestão de negócios e o que é gestão de modelos de negócios. Tem a ver com isso. Você não pode criar um negócio pensando no negócio. Tem gente que vai lá criar um negócio e pensa em ganhar dinheiro. Pô, ganhar dinheiro é muito pouco. Você tem que pensar em propósito, tem que pensar em ecossistemas, tem que pensar em recorrência e principalmente pensar em time, pessoas. Nenhum negócio alavanca, cresce, se desenvolve sem pessoas. Gente muito comprometida, que vai roer o osso com você no início do negócio, nas fases mais difíceis do negócio. Imagine se quando você precisa das pessoas mais comprometidas nos momentos mais difíceis e elas não estão ali para te ajudar. Isso é horrível. Então a prioridade do gestor não é nem gerenciar o negócio, é gerenciar as pessoas. As pessoas, é formar com certeza. time, Sim. é criar gente boa e vender o futuro para elas, para que elas cresçam juntas. E juntas elas cresçam individualmente, profissionalmente e cresçam com você. Eu sempre digo para o pessoal, olha, eu prefiro ser dono do rabo da baleia do que da sardinha inteira. Então eu vou dividir o bolo. Eu quero vocês comigo, eu quero vocês crescendo comigo. Eu tenho gente lá que começou como estagiário, eu estou convidando como sócio. Tem gente que começou lá muito júnior e agora vai ser sócio numa das minhas empresas. Privilégio para mim ver o desenvolvimento dessa pessoa. Portanto, modelo de negócio tem a ver com o modelo de gestão que você aplica, não tem a ver só com o negócio. O que eu quero dizer com isso? Você não, um negócio ele tem começo, meio e fim. Ou ele vai se tornar um player principal, ou vai ser comprado ou vai morrer. A maioria das empresas no Brasil morrem. E morrem por falta de gestão. Então a gente não pode pensar só no negócio, tem que pensar no modelo de negócio. E o negócio, dependendo do mercado, ele muda. O mercado solar, por exemplo, é muito sazonal. Nós estamos entrando numa era de consolidação agora. Então, quem não se preparou para esse momento no mercado, não fez brand, não protegeu a marca, não formou comunidade, não protegeu a cultura, não formou time, não cuidou da qualidade, não formou gente para pós-venda, não cuidou do cliente, tá lascado. Uhum. Vai vender com margens cada vez mais baixas, vai disputar um mercado pulverizado, com baixo preço. Isso acontece em todos os mercados, a lógica é a mesma. Então, você precisa pensar em modelo de negócio de forma escalável ou escalonável, depende do modelo. E você precisa pensar em gente para suportar tudo isso, juntamente com muita tecnologia e muito processo. Perfeito, muito bom. Falando em pessoas, né, que é um ativo tão importante, mais importante da empresa, fala um pouquinho sobre comunidade, criação e fortalecimento de cultura, porque é desafiador. Pois é. Olha, Adriele, eu dou muito valor à comunidade e à cultura.
Que as pessoas precisam de um lugar para pertencer. Como psicanalista, sei muito bem disso, porque a gente já sai do mundo saindo de uma massa só, do útero da mãe, da extensão do útero que é o seio, para se tornar um indivíduo, um sujeito na história. E o primeiro lugar de pertencimento do mundo externo é o colo do pai, do avô, um outro que não seja a nossa mãe. E quando entramos na adolescência, por exemplo, depois de passar pela fase de conexão com os amiguinhos da escola, de começar a construir amizade, a gente vai buscar validação social, pertencimento social. E aí o adolescente praticamente mata os pais psicologicamente. Esse movimento de necessidade de validação, ele continua pelo resto da vida. Um adulto numa empresa está procurando um lugar de fala. Ele está procurando o seu espaço. Ele está procurando ser feliz. Aliás, as pessoas passam a maior parte do tempo no trabalho. Sim. Então, o trabalho tem que ser uma coisa prazerosa. Nem sempre será prazeroso o tempo todo. Às vezes é guerra, é luta, é difícil, mas não precisa ser ruim o tempo todo. Então, proteger a cultura. Para quê? Essas pessoas se sintam engajadas, comprometidas com esse senso de pertencimento comunitário. O senso de pertencimento faz essas pessoas morrerem pela causa. Veja, por que as pessoas vão para a igreja? Doam dinheiro, se comprometem. Pensar numa igreja cristã, por exemplo, vão lá, amam a Jesus, todos os domingos, às vezes 3 vezes por semana as pessoas vão. E por que elas se comprometem tanto sem receber nada por isso? Aí, fins de semana, vão para um projeto social, ajudam num projeto social. O que causa isso? Além do amor, da solidariedade, o pertencimento, a comunidade. Agora, o empresário, ele paga as pessoas para fazer. Portanto, se você, empresário, está pagando alguém para fazer algo na sua empresa e essa pessoa não está apaixonada pelo que faz, demita essa pessoa. Ela vai prejudicar o seu negócio ou até matar o seu negócio. Uau. Vale muito a pena fazer esse tipo de demissão. Como você sabe se a cultura é forte ou não? O que é cultura? É aquilo que acontece no escuro, quando o empresário não está vendo. O que é cultura? É o que as pessoas dizem e fazem na sua ausência. O líder, ele prova o seu valor cultural na sua ausência, não na sua presença. E eu vou retomar novamente o exemplo de Jesus. Ele pegou 12 caras que não prestavam para formar um time, entre aspas, comercial. Imaginemos um gestor, um diretor comercial. Recrutou os piores. E a mensagem dele era tão contagiante, tão amável, tão adorável, que aqueles caras caminharam com ele ao ponto de dar a vida. Como em todo time tem turnover, um não deu certo. Sim. Só que chegou um momento que ele deu um treinamento de 3 anos e meio e disse, olha, eu tô saindo fora, vou embora. E foi, e deixou os caras lá. Soprou o Espírito Santo e disse, agora se virem com a missão. E eles deram conta e criaram um movimento que dura 2000 anos, multiplicável, escalável, e por mais que as pessoas odeiem a Jesus, ou seja, um cético, um ateu, ele tem o direito de pensar assim, mas ele não pode ignorar que a cultura era forte. Que o modelo deu certo. Sim. O modelo deu certo. E que a cultura é forte. Então, a cultura perpetua o negócio e o modelo tá aí. Pelo menos eu me inspiro nesse modelo, que é o meu modelo de vida, o meu modelo de espiritualidade, o meu modelo para consolidar os meus negócios. E o que é cultura? Cultura, então, é o que o líder faz na ausência. Porque se você pegar o exemplo de Jesus, ele saiu e a galera continuou a missão, seguindo os mesmos valores e princípios. E tudo deu certo, porque essa é a base, esse é o chão, o alicerce do negócio. Então, o que o empresário deveria trabalhar muito com os seus liderados? Muito tete a tete, muita reunião one-on-one. Você vai fazer reuniões all hands, ou seja, todo mundo junto, nos seus rituais de gestão? Vai. Vai fazer reunião de feedback? Vai. Mas não deixe de investir tempo e formar líderes que formem líderes. Afinal, eu sempre digo, sucesso é deixar sucessor. Formar gente para proteger a cultura e transferir mentalidade. Transferir padrão mental. Eu faço isso o tempo todo com as pessoas, eu faço isso com vocês aqui.
O tempo todo eu estou colocando princípio, valores, o que eu penso, para transferir modelo mental. Porque as pessoas não lerão os mesmos livros que eu li. Exatamente. Elas não farão a mesma jornada que eu fiz. Então eu preciso entregar isso meio que mastigado. É papel do empresário fazer isso. Tem um ditado que diz assim: o líder é a rolha da garrafa. Não espere que a sua empresa seja menor ou maior do que você. Então ele precisa ter a régua muito alta. Ele precisa ter a visão muito elevada. E, sobretudo, deixar sucessores transferindo essa visão em forma de visão, missão, valores, mentalidade. Educação sempre. Também o pilar da educação é fundamental. Sobretudo, as pessoas verão seu engajamento. Como você construiu o seu negócio. Tem um quadro na minha sala que me mostra em cima de um telhado colocando placa. E lá eu digo assim: olha, eu era aqui o meu vendedor, o marketing, o RH, o financeiro. Eu era tudo. Eu era o operador, o instalador, o pós-venda. O meu eu de ontem acredita no seu de amanhã. Eu acredito em você. Então, o líder, ele precisa ser uma inspiração tangível. Só falar não vai resolver. Ele tem que pagar o preço. Poxa, para eu construir uma cultura, em 1, 2 anos que o cara vai fazer isso. Eu não acredito em negócios de 1, 2 anos. Eu não acredito em crescimento pipoca. Empresa de verdade, consolidada, que será perpetuada, é formada com um ecossistema forte, com gente comprometida e cultura. Essas são as espinhas dorsais. O resto é purpurina, o resto vem. Tecnologia, processo, a gente coloca, arruma a casa. Perfeito. Agora, cultura, gente boa, transferência de mentalidade, isso aí é a mosca branca dos negócios. Legal. É isso que é importante. Muito bom. E quando você tem certeza que não vale a pena mais investir naquela pessoa? Vamos falar um pouquinho de demissão? Uau. Pois é. Tem que saber contratar, tem que saber demitir. Então, nossa empresa, por exemplo, tem todo um processo para recrutamento. Quem é que contrata? O líder da área, o gerente da área, o diretor de área. Vamos lá, o diretor comercial pediu um vendedor. Aí ele tem que provar, sustentar isso no planejamento estratégico. Para ele bater a meta do ano, ele precisa de X vendedores fazendo X resultados em metas de esforço e resultado. E qual é o perfil desse vendedor que ele precisa? O RH acolhe a solicitação, coloca em prática o funil de recrutamento. Ele vai em vários lugares pesquisar para colocar gente dentro da máquina, na boca do funil. Então, suponhamos, entraram 100 candidatos a vendedores. Saíram 9 no fundo do funil, depois de várias entrevistas, análise de currículo. Hoje, inclusive, a gente tem uma inteligência artificial que analisa todos os currículos e entrega as vagas mais compatíveis com o desejo da área. A gente está colocando tecnologia em tudo. E aí, no final, são feitas as entrevistas. E na entrevista tem todo um processo para entrevistar. E se esse cara é aprovado, se esse candidato é aprovado, depois tem um processo de onboarding e de integração. É uma jornada, é um processo. Por que existe processo para contratar e não existe processo para demitir? Tem gente que briga para demitir, ofende para demitir, leva para o emocional. É com cordialidade, com respeito pelo outro, mas com transparência, com firmeza. E tem que ter processo para demissão. Quem que vai demitir? Quem contratou. Quais são as razões da demissão? São justas? Tem proteção legal e base legal para fazer isso? Você consultou o jurídico? A gente olha tudo isso. E erra muito, como todas as empresas erram. Agora, o que não pode é cometer os mesmos erros que se cometia lá atrás. Demitir bem é importante porque esse funcionário que saiu da operação, ele vai me entregar o ouro do negócio. Vou dar um exemplo. Eu perdi um técnico uma vez que eu considerava tecnicamente muito bom, mas o comportamento dele era muito ruim. E, ok, não estava mais na empresa. Depois de algum tempo, eu sempre chamo para conversar. Pergunto. E aí, como é que você tá? Como é que tá a sua família? Você tá bem? Tudo bem, caminhando. Às vezes a pessoa sai chateada, amargurada. Como eu não atuo mais ali no dia a dia da operação, né? Tem um CEO, a empresa está toda mais estruturada, automática.
Mas eu faço questão de ter esse olhar e perguntar, porque é uma pessoa, é um indivíduo. Eu vou encontrar lá na rua. Sim. A gente não tem que sair brigando por aí porque não deu certo uma parceria profissional. Sim. Isso é maturidade. Aí eu perguntei para ele, por exemplo, e aí, cara, por que você saiu? Poxa vida, não te vejo mais lá na empresa. Ah, olha, eu não saí por causa disso. Eu vi problemas na área de logística, de gestão dos meus liderados em relação a isso. Eu queria melhorar, não tinha voz. Tudo que ele falou foi anotando. Ele já não está mais na empresa. Eu não vou aceitar que ele prejudique os líderes da empresa. Mas eu vou ouvir uma escuta ativa para perceber onde eu preciso melhorar. Quais são as áreas frágeis do meu negócio. O que ele viu que eu não estou vendo. Porque o líder, o gestor, o dono, ele olha a floresta inteira. Mas o operador está olhando a árvore pegando fogo. E se você não ficar apagando esses pequenos incêndios o tempo todo, vira um incêndio e queima a floresta. Por isso que eu acho que é importante demitir bem. Primeiro, porque fazer amigos é mais importante que fazer negócio. Segundo, porque ninguém precisa mais de passivo trabalhista. Esse é um país em que o trabalhador ele é vitimizado. Ele é ensinado a ficar buscando o Estado como seu defensor, como se ele próprio não tivesse voz. É um absurdo. Muita empresa quebra, morre por causa de passivo trabalhista. Justiça trabalhista nesse país, com todo respeito a você, advogado trabalhista, que atua na área do direito trabalhista, transformou o que era para ser a justiça num mercado. Com modelos de negócios, com conluios feitos entre juízes e advogados em vários lugares desse país. O que é um absurdo. E aí, para não causar mais problema na demissão, você tem que levar em consideração essas variáveis. Essas idiosincrasias que estão estabelecidas no nosso país, esse sentimento vitimista que não faz o trabalhador, que inclusive está sendo demitido, ter oportunidade de se defender, de falar, de verbalizar. E os empresários também, por não saberem demitir, às vezes são injustos, não pagam o que devem, não sabem conversar, dialogar, agradecer pelo esforço daquela pessoa e tentar ser um meio de cura. Nem sempre as pessoas vão chegar num acordo na demissão. Agora, é preciso haver clareza, ritual, processo para isso e, sobretudo, um olhar humano. É isso. Não é fácil. Não é Muitos fácil. desafios. Nós vivemos num mundo onde as pessoas se sentem descartáveis. E a sua empresa não deveria ser um lugar para isso. Quais são os tipos de oportunidades no seu negócio hoje? Tem oportunidade para trabalhar com você, ganhar dinheiro? Quem não está no meu modelo de negócio está perdendo dinheiro, deixando de ganhar. Tem um monte de oportunidade. Primeiro, qualquer pessoa que está me ouvindo agora pode ser um indicador. Você vai indicar alguém que precisa de energia solar, por exemplo, e o meu time comercial vai atender essa pessoa e essa indicação gera um cashback. Muito legal. A gente remunera, monetiza esse papel do indicador, que é uma indicação de confiança. Nosso canal de indicação tem uma taxa de conversão de 87%. Ou seja, de cada 100 pessoas que são indicadas, 87 delas compram. Um índice enorme. Uhum. É muito alto. Segundo, você tem um programa licenciado solar, que é uma grande novidade para o mercado. Você, em qualquer lugar do Brasil, estou aqui no Nordeste, no Maranhão, posso ter uma licença solar técnico para operar? Pode. Pode. E ser bem remunerado por isso. Você vai levar liberdade energética, revolução energética, emancipação. Você não está vendendo placa. Você vai gerar resultado real, lucro no bolso do empresário, resultado real no bolso do investidor e vai ganhar muito dinheiro com isso. Depende do esforço, do comprometimento. As pessoas podem se candidatar a uma das vagas da Solar Técnico para cargos administrativos, operacionais, de cargos de senioridade, de gestão. Por exemplo, ontem foi aprovado no comitê de investimento 5 vagas para a área de engenharia. Uma delas para a área de gestor de projetos.
gente procura pessoas sêniores. Abrimos ontem 2 vagas para a área de marketing dentro da empresa. Vendedor, estamos contratando vendedores. Estamos contratando instaladores, eletricistas. Todo tipo de profissional será muito bem qualificado, muito bem comprometido, será bem-vindo no meu ecossistema. O que eu não aceito? Descomprometimento. Corpo mole. Ficar com o pé em várias canoas. Falar que vai andar com a empresa e não demonstrar isso na prática. Por isso a gente tem um período curto de ramp-up. Se a pessoa não demonstrar culturalmente que ela está envolvida, engajada comigo, a gente agradece, obrigado, valeu a parceria, seja feliz no outro lugar. É igual o time de futebol aqui, ou você é solar técnico ou você não é solar técnico. Você não tem plano B, não tem segunda opção. E o que é esse licenciado solar mais especificamente? Quais os pré-requisitos para participar? Muito bom. Essa pessoa, ela entra num programa, ela faz uma aplicação para obter o licenciamento. O licenciamento lhe dará treinamento, condições, toda a metodologia e o uso da marca na região dela para que ela possa divulgar a empresa em nome dela, vai representar ali a SolarTech. É diferente da representação comercial, é diferente da franquia, porque na franquia eu não posso cobrar o franqueado. Em um mercado de franquias, especialmente de energia solar, tem vários cases de sucesso, mas tem muitos casos aí muito complicados. Você não pode nem cobrar o franqueado. O licenciado, não. Ele tem que participar de um processo. Tem treinamento, tem exclusividade. Ele vai receber uma licença para poder operar. Nós temos ciúme da nossa marca. É uma marca muito importante. Então, a gente cuida dela na região. Não é qualquer pessoa que pode ser licenciada. Ela vai passar por um funil, um processo de seleção para poder aplicar. A gente que aceita, a gente não quer o dinheiro do licenciado. A gente quer que o licenciado ganhe dinheiro. Só que antes de tudo, a gente quer saber se ele tem perfil, quer saber se ele tem comprometimento com aquilo a que se propõe. Tem muita gente que é fogo de palha, né? Sim. Cada hora tá tentando uma coisa. Agora eu vendo consórcio, agora eu vendo carro, agora fica tirando para todo lado. Não tem um foco na vida. Não, a gente não quer esse tipo de gente. A gente quer uma pessoa que venha convicta. Eu quero crescer dentro do ecossistema de energia renovável porque eu quero levar liberdade energética para as pessoas que estão à minha volta. Ela tem que ter essa paixão, ela tem que ter essa consciência. Além disso, eu quero ter um futuro aqui dentro, eu quero ganhar dinheiro. Poxa, quanto essas pessoas podem ganhar? Depende. Tem licenciado que ganha 8, 9 mil reais, 30 mil reais. Depende. Depende. Porque se ele fizer ali 4, 5 mil de comissionamento, a gente não quer essa pessoa. Porque ela não está fazendo o esforço necessário. Dá para ganhar mais. Tem que ganhar mais. Tem que ganhar mais. Tem que ganhar mais. Se ganhar menos que isso... Não vale. Não vale. A gente seleciona muito. Nós preferimos um crescimento mais lento, porém mais sustentável. Tem sido assim, por isso que a gente está 10 anos ralando. Sim. E agora que chegou o nosso melhor momento, a gente não quer qualquer pessoa entrando no nosso negócio. A gente vai escolher, vai selecionar. É tropa de elite, pede para sair. Quer fazer parte? Então venha querendo, 100%. Como dizia Freud, né? O desejo é o princípio da cura. E o pagamento terapêutico materializa o desejo. Então qual é o preço que esse futuro licenciado está disposto a pagar para fazer parte do nosso ecossistema? Tem que estar disposto. Legal. Tem que querer querendo. Perfeito. Agora vamos falar de um evento que já é sucesso. O Solar Techno Experience. Vai rolar de novo, não vai? Vai rolar a 4ª edição do Solar Techno Experience e agora com uma presença ilustre. Paulo Guedes, economista reconhecido internacionalmente, uma referência, um ícone no Brasil, respeitabilíssimo no meio empresarial, é uma pessoa muito bem ouvida e estará conosco no dia 10 de maio no Solar Techno Experience. Você não pode perder essa grande oportunidade e de participar do maior evento de energia renovável do interior de São Paulo. Gente do Brasil todo vai participar. O diretor da WEG, o senhor Harry Schmauser Neto,
participará conosco mais uma vez como palestrante. Nós teremos vários palestrantes de renome. Nós teremos um ecossistema de aprendizado. Nós teremos espaço para o licenciado solar. E é um evento maravilhoso. É um evento para investidor, para empresário, para gente que quer mentalidade alta. Como é que ela pode absorver as virtudes e o crescimento que orbitam esse mercado de energia renovável? Pensa no mercado de energia renovável como o Sol. E tem vários planetinhas ali em volta. A gente quer que você seja um planetinha. Porque você vai receber essa energia, vai ser impactado por ela, vai crescer com ela. E a gente não vai parar. Nós não entramos no mercado para brincar. Nós entramos no mercado para ficar. Então, quem entrar tem que vir longo prazo. O Solar Techno Experience é uma experiência. É uma experiência comunitária. É uma experiência cultural. É uma experiência de pertencimento. É uma experiência educacional. É uma experiência para investidores que desejam rentabilidade de verdade, lastreada em ativos de verdade, através de energia solar, energia limpa, renovável. E é uma ótima oportunidade também para fazer networking, né? Excelente. Gente muito qualificada. Gente selecionada. Tem gente que vem de fora do país para participar. E como faz para participar? Simples. Em breve você receberá um link para inscrição e fazer a sua aplicação. Aliás, vai ter que garantir a vaga, porque o espaço que a gente tem é um espaço seleto, é um espaço pequeno. Cabe no máximo 1.000 pessoas. E tem muita gente procurando. Então, quem quiser participar, tem que correr para ontem. Eu estive no anterior e foi realmente um evento excelente. Comida, atrações, as palestras, foi incrível e vale a pena participar. Alto nível, né, Adri? Alto nível, com certeza. Pois é o que a gente espera. E a gente tem novidades. Nós faremos lançamentos exclusivos para o mercado no Solar Techno Experience, só para quem estiver lá. Não dá para perder. Impossível. Tiago, um gestor, um CEO, ele sempre tem que lidar com situações difíceis, decisões difíceis. E aí, como ter certeza para não errar? Bom, pergunta que vale ouro. Primeiro, tenha uma certeza. Você vai errar. Pessoas perfeitas não existem. Agora, você não precisa cometer os mesmos erros várias vezes. Você não precisa cometer os mesmos erros que eu cometi. É mais inteligente, mais sábio aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros. Afinal, você não precisa cometê-los todos sozinho. Segunda coisa, quando for tomar uma decisão difícil, não o faça em momento de pressão. Conselho para líderes, gestores, até para a sua vida pessoal. Nunca tome uma decisão permanente de longo prazo em crises circunstanciais. Às vezes, a melhor coisa a ser feita é esperar. É não fazer nada. É ganhar tempo. Nem tudo é sobre reação, né? O tempo todo. Nem tudo é sobre reação o tempo todo. Tomar decisões difíceis exige o quê? Exige estabilidade emocional. E aí o cuidado do gestor é tão importante quanto o cuidado do negócio que o gestor gerencia. Você está fazendo exercício? Você medita? Você cuida da sua espiritualidade, das suas emoções? Você faz terapia? Essa energia catexial acumulada e essa toxina emocional guardada aí dentro é deslocada para onde? Para onde vai tudo isso, todo esse lixo? Como é que você lida com isso? Porque se você não se cuidar, as circunstâncias difíceis cuidarão de você. Da pior maneira. Então, o gestor precisa primeiro se cuidar e se preparar para tomar decisões. Eu gosto de tomar decisões difíceis, geralmente, ali entre o horário das 10 ao meio-dia. Até horário tem para tomar decisão difícil. Ninguém deveria tomar uma decisão difícil, a não ser que seja obrigado, forçado a fazer isso pela força do momento, ali, às 6 horas da tarde, no meio do trânsito, estressado, depois de uma briga com a mulher. Ninguém. Respira.
Faz todo sentido. Tenha calma. Coloque no papel, em perspectiva. Você quer ser queimado com a árvore inteira ou olhar para a floresta? Melhor olhar para a floresta, enxergar em perspectiva. Tirar o problema de dentro e colocá-lo para fora, a fim de manipulá-lo, elaborá-lo, ressignificá-lo, dar sentido ao problema. E aí sim avaliar a decisão. Outro conselho. Busque conselho. Você já está recebendo alguns aqui. Se você não buscar conselhos de pessoas sábias, e nem sempre essas pessoas estão vivas, a maioria delas já morreu, a maioria delas já deixou livros escritos muito importantes. E geralmente não são esses livros novos, publicados agora. São livros centenários, textos milenares, que deixaram um compêndio de sabedoria. São conselheiros à sua disposição para que você saiba tomar decisões. Eu sempre estimulo o empresário, por exemplo, a estudar filosofia. Vai estudar filosofia clássica. Vai estudar psicanálise. Vai estudar espiritualidade clássica, antiga. O que os antigos pensavam? O monge beneditino Anselm Grün escreveu esse livro, Abrace as Suas Emoções. Eu estava lendo. Poxa, esse livro fala sobre mim, a partir da experiência dos monges do deserto. Ao empresário que está trabalhando com tecnologia, inteligência artificial, gestão, resolvendo o problema o tempo todo, contabilidade. Talvez ele se pergunte, para que eu vou ler sabedoria monástica? O que isso tem a ver comigo? Cara, tem tudo a ver com você. O ser humano é porque você não teve leu. As mesmas... Você sabe qual é a maior barreira para o crescimento do empresário? Ele mesmo. O seu orgulho. O orgulho divide países. O orgulho separa pessoas. E o orgulho separa a pessoa de si mesma e do seu potencial. Ela se divide, é incapaz de chegar no lugar que ela deveria chegar, porque ela é resistente a se abrir para o novo. Ela é resistente a abraçar o diferente, a acolher a pluralidade. Ela é monolítica no discurso. Ela acha que sempre fez do jeito certo e sempre vai dar certo, porque deu certo até aqui. Não está disposta a aprender, né? Não está disposta a aprender. É isso. Tem várias coisas que você poderia fazer para tomar decisões difíceis. Mas uma coisa que eu sempre faço e acho que é a melhor delas. Se há que se pedir conselhos, peça conselhos de Deus. Eu faço isso. Tem uma questão muito difícil. Eu me tranco, vou para um lugar sozinho, eu peço direção divina. E pergunto, o que eu tenho que fazer agora? A resposta geralmente vem. Aí não tem erro. Não tem erro. Conselhos... Eu só deixo isso por último, porque o empresário não deve espiritualizar todas as questões. Porque nem tudo é uma questão que deve ser espiritualizada. Nem tudo é sobre isso. Embora tudo seja espiritual para mim, eu entendo que essa pessoa deva fazer a lição de casa. Gerenciar processos, ler, estudar, ouvir conselhos e, além disso, buscar orientação divina. Perfeito. Deixa 3 conselhos para gestão de crise para os empresários. Em primeiro lugar, não resolva a crise sozinho. Busque conselhos de pessoas vivas ou mortas. Segundo, reúna um comitê de crise. Ouça opiniões diferentes, ouça seus liderados. No meu negócio hoje, eu mais aprendo do que ensino. Chegou um momento, havia uma época em que eu mais ensinava do que aprendia. Hoje eu mais aprendo. Para resolver crise, resolver problemas. Terceiro, mantenha calma para resolver crise. Não se resolve crise no desespero, com impulsividade. Eu sou uma pessoa muito enérgica, eu sou colérico, eu sou impulsivo. O grande exercício que eu, Thiago Gigo, preciso fazer é domesticar as minhas emoções, para que elas não suplantem, não sobrepujem a minha capacidade cognitiva racional para a tomada de decisões. As boas decisões são decisões racionais, não emocionais. Tiago, como transformar os colaboradores em um time de alta performance e grandes resultados? Primeiro ele passa a ser um consumidor, compra. Depois ele passa a ser um cliente.
Ele não só compra, mas ele se relaciona com a empresa e está no nosso pós-venda. Comprando outros produtos, inclusive. Cross-sell, upsell. Depois, ele se torna um fã da marca. Ele começa a divulgar a empresa. Está satisfeito com a empresa. E o último estágio é o evangelista. Com o funcionário é a mesma coisa. Você precisa vender a empresa para o funcionário, assim como você vende a empresa para o seu cliente. Afinal, o funcionário também é um cliente da empresa. O bom profissional não é aquele que vem pelo salário, mas é aquele que compra a marca, compra o futuro. Ele tem orgulho de pertencimento. Então, esse profissional, para ele se tornar bem-sucedido de alta performance, ele precisa passar por esses estágios. Isso não é rápido. As pessoas não vêm pronta, por mais seniors que elas sejam. Elas têm que aprender como funciona a cultura do negócio. E a alta performance tem a ver com os rituais de gestão que nós colocamos na empresa e os nossos princípios e valores. Por exemplo, nós estamos agora lançando nesse ano a corrida Solar Tecno. Nós vamos colocar o Gympass para toda a empresa. Nós temos programas de saúde. Não é só convênio médico, convênio odontológico, para o pessoal que é CLT. A gente tem que inspirar as pessoas a terem saúde. Isso tem a ver com alta performance. A gente não quer pessoas sedentárias, a gente não quer as pessoas doentes. A gente quer que as pessoas comam saudavelmente. A gente tem um dia lá, que é o dia da sexta-feira, que é livre. O dress code é livre. As pessoas podem ir do jeito que se sentem melhor. Você tem que formar a comunidade. Então, a alta performance está muito relacionada ao estilo de vida desse profissional. Então, a empresa é um excelente ambiente para formar a comunidade, imprimir esse tipo de cultura que a pessoa vai levar para casa. Porque, às vezes, ela vem com a cultura de uma cultura familiar muito ruim, muito tóxica. Então, você causa impacto, influencia. Vende a marca e, por trás da marca, princípios, valores, cultura. E que vão elevar a performance desse profissional. Além disso, ferramentas de gestão, inteligência artificial, ferramentas de processo, liderança inspiradora, tudo isso melhora a performance. E análise de indicadores, de KPIs, exigência das metas. Isso é normal, isso é o básico bem feito. É que não é só isso. Eu defendo sempre que não adianta você pagar bem, ter todos os indicadores na mão, colocar processo, tecnologia, mas ter uma cultura péssima. Uma comunidade fraca. Zero pertencimento. As pessoas trabalharem só pelo dinheiro. Não, isso eu não acredito nesse tipo de negócio. Alta performance tem a ver com comprometimento também. Perfeito. Tiago, você parece que é uma pessoa naturalmente motivada, mas nem sempre isso é uma realidade. Como manter essa motivação para, inclusive, influenciar as outras pessoas, né? Os seus liderados? Primeiro, eu não sou uma pessoa 100% motivada o tempo todo. Não sou. Ninguém está 100% motivado o tempo todo. Às vezes, a gente vai lá e veste a capa do mágico para fazer o trabalho que tem que ser feito. É isso. Literalmente. Performance. Ó, esse é o meu trabalho. Meu trabalho é motivar. Para motivar, você tem que ter o quê? Motivo. Então, acho que a gente tem que fazer um corte. Motivação nem sempre é emocional. Motivação é intencional. Então, o que é motivação? É ter motivo. Motivo para quê, por quê? Por que se eu estou cansado ali, esgotado às vezes, embora a minha energia seja muito alta, estou sempre me cuidando para isso, tenho que ir lá dar uma palestra, um treinamento para os colaboradores, para os funcionários, e tiro dali o meu ouro, dou o meu melhor, porque é o meu papel, é a minha obrigação. Qual é a motivação? O resultado e a meta que ainda não foi batida. Então, motivação você cria. Cria com o quê? Com motivo. É mais sobre constância do que sobre emoção, né? Com certeza. Então, como evitar a procrastinação? Em primeiro lugar, eu defendo que a pessoa não deve evitar a procrastinação. Vai assustar, né? Ao contrário. A procrastinação pode te ajudar. Há pessoas, inclusive, que vão procrastinar mais. Que vão realizar as coisas na última hora para obter alta performance. Elas são acumuladoras de energia, ela acumula um bolsão de energia e quando se vê sob pressão, porque age melhor sob pressão, ela vai lá com um hiperfoco e dá o máximo de si. Eu sou essa pessoa. Pode não parecer. Embora eu goste muito de planejar e seja um bom planejador, o melhor de mim sai em momentos de pressão.
Então, a procrastinação é uma amiga, não uma inimiga. A pessoa deveria abraçar a procrastinação e fazer uma amizade com ela. Agora, não pode usar a procrastinação para ficar fazendo improviso, fazer coisa mal feita, não planejar. Quem fala em planejar, planeja falhar. É isso. A procrastinação foi tratada naquele livro do meu amigo Christian Barbosa, um abraço para ele, A Tríade do Tempo. A gente tem que separar o que é importante do que é circunstancial daquilo que é urgente. Isso é importante. Então, você que está sempre procrastinando decisões importantes, coisas importantes, essas coisas que são importantes deveriam estar numa agenda. Por exemplo, almoçar, dormir, tomar banho, escovar os dentes. São coisas importantes? São. Não dá para procrastinar isso, tem que estar no planejamento. Algumas emergências que surgem de última hora, será que de fato elas não deveriam ser negociadas? Pensa um pouco sobre isso. Nem sempre a procrastinação é algo ruim. Ela tem que ser abraçada e usada a seu favor como um canhão, uma bala de canhão no momento de pressão. Muito boa essa perspectiva. E finalizando, quero agradecer a todos vocês que participaram desse podcast aqui nos nossos canais e a você que tem participado do ecossistema aqui da Solar Tecno. Bem-vindo ao Solar Talks e espere os novos episódios para obter insights sobre negócio, liderança, venda e área de energia renovável. Um abraço.